Olá pessoal, meu nome é Altran, sou professor do curso de Educação Física do Centro Universitário da Fundação Educacional de Guaxupé e nós vamos estudar, numa sequência de vídeos, a regulação da função cardiovascular. Essa regulação da função cardiovascular vai estar presente em 7 vídeos, onde nós vamos estudar débito, frequência, pressão arterial e volume sistólico. Isso é importante a gente entender. O primeiro vídeo, então, se refere à regulação da função cardiovascular, o débito cardíaco. A figura nos mostra um ser unicelular. Percebam que ele está circundado por um grande volume de água. E o fato dele estar circundado por esse volume de água permite a ele captar os nutrientes e também excretar os metabólitos. Então, a sobrevivência desse ser unicelular depende do meio ambiente que ele está, ou do líquido extracelular. Sendo assim, a homeostasia do meio ambiente é que vai manter a estabilidade das funções dessa célula. Portanto, o meio intracelular depende de maneira fundamental das características e da estabilidade desse meio extra. Entretanto, com a evolução, esse ser unicelular passou a ser um complexo multicelular, onde nós temos diferentes tipos de órgãos. E esses órgãos agora, como eu acabei de falar, não é uma única célula, é um conjunto de células. E nessas circunstâncias nós temos várias células que necessitam de nutrição e excreção celular. Entretanto, nós temos uma situação que é, como o número de células é tão grande, nós temos que o interstício, o meio extracelular, ele é estreito. Ele não é mais aquela estrutura ampla como tem um ser unicelular. Sendo assim, esse interstício ou esse líquido extracelular, ele tem que se manter estável para manter a homeostasia das células, do mesmo jeito do ser unicelular. Essa estabilidade do líquido extracelular depende de um fluxo sanguíneo estável. Porém, esse fluxo sanguíneo, para se manter estável, ele depende dos sistemas de trocas, que é o sistema respiratório, do oxigênio, o sistema gástrico, com a absorção dos nutrientes, e o sistema renal, para a manutenção do equilíbrio ácido básico, por exemplo, e das funções manutenção e excreção da filtração do sangue. Entretanto, para que isso tudo possa ocorrer, nós dependemos do sistema de transporte, que é o sistema cardiovascular. Então percebam que eu preciso de sistemas de troca e de transporte para manter fluxo sanguíneo estável, que mantém o líquido extracelular estável. Isso é evidente aqui. Então veja que a importância do sistema cardiovascular. Porém, o sistema cardiovascular está relacionado a duas grandes funções. Uma delas é manter um volume de sangue ideal para os tecidos. Eu preciso nutrir os tecidos com um volume de sangue, que é denominado débito cardíaco. Só que esse volume de sangue mantido para os tecidos tem também que chegar com uma pressão adequada ou ideal que permita trocas. Então, a pressão arterial. Então, o sistema cardiovascular ele depende de dois parâmetros fundamentais: débito. Débito se refere a volume e pressão arterial refere-se à pressão de sangue. O sistema então cardiovascular e com as variáveis que ele está relacionado, que é o débito e pressão, se eles estiverem estáveis, manterão a homeostasia do líquido extracelular e, portanto, manterão a homeostasia celular. Ok. Vamos começar a estudar agora o primeiro parâmetro, né, que a gente viu, que a função cardiovascular ela está relacionada a dois parâmetros. Um é o débito e outro a pressão, não é isso? Então vamos agora estudar débito cardíaco. Débito, por definição, é a quantidade de sangue bombeada pelo coração ou pelo ventrículo esquerdo em 1 minuto, tá? É o volume de sangue bombeado pelo coração em 1 minuto. Esse volume é de aproximadamente 5 litros. Porém, o débito cardíaco depende também de dois parâmetros. Ele vai depender quantas vezes o coração bate em 1 minuto, que é a frequência, e quando bate ou quando ejeta,
quanto de sangue ele ejeta. Então ele depende da força de contração, isto é, nesse caso, do volume sistólico. Então, para eu definir débito cardíaco, é a frequência cardíaca, isto é, quantas vezes o coração bate no minuto, multiplicado pelo volume sistólico, ok? E aí isso me permite, por exemplo, eu ter um volume aumentado durante o exercício. Essa figura, ela vai exemplificar muito bem isso. Veja que em repouso nós temos o volume de um débito cardíaco de 5 litros e que esse débito é distribuído quase que proporcionalmente para os tecidos. Em exercício, percebam um aumento acentuado do débito e esse débito é redistribuído para os tecidos que estão ativos. Tá? Mas para que eu possa manter um débito de 5 ou manter um débito de 25 litros, nós dependemos da frequência e do volume sistólico. Aqui mostra o débito em repouso, para se chegar a 5 litros, que é a relação de frequência vezes volume sistólico. Perceba que eu tenho uma frequência de 70 com um volume sistólico de 72 ml por batimento. Resultado, multiplicando os dois, nós temos os 5 litros. No exercício, se são 25 litros, obviamente, eu tenho que elevar a frequência e elevar o volume sistólico. A figura aqui da esquerda representa isso. Essa linha vermelha é o débito cardíaco. Perceba que ele somente eleva de 5 litros para chegar a 20 aqui, se eu tiver elevação da frequência cardíaca e também elevação do volume sistólico. Mas você denota que a frequência cardíaca, ela realmente é o parâmetro entre os dois, entre frequência e volume sistólico, o mais significativo para elevar o débito. Um outro conceito importante para a gente entender sobre débito e para, baseado nisso, estudar agora os parâmetros que envolvem o débito, que é a frequência e o volume sistólico, é o conceito de pré e pós-carga. O conceito de pós-carga nós já estudamos, que é o próprio débito. Então, quando o ventrículo esquerdo ejetar em 1 minuto 5 litros, nós chamamos isso de pós-carga. Entretanto, esse mesmo volume que foi ejetado pelo ventrículo esquerdo, ele vai ser distribuído para todos os tecidos e vai voltar. Então ele vai chegar nos tecidos, promover a nutrição tecidual e depois ele retorna ao coração via leito venoso. Se é via leito venoso, nós denominamos isso de pré-carga ou retorno venoso. E essa relação entre retorno e débito é fundamental. Eles são diretamente proporcionais, visto que o coração não armazena sangue. Então, a mesma quantidade de sangue que retorna ao coração vai ser ejetada. E a mesma quantidade que foi ejetada vai retornar ao coração. Bom, eu espero que você tenha entendido o conceito. Se não entendeu, retorna, assiste o vídeo novamente, assiste outros vídeos e espero que você tenha gostado. E nós vamos agora estudar a frequência cardíaca.